Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, motivo de muita alegria, mais uma vez, poder estar ministrando a preciosa e bondosa palavra do Senhor Jesus. Deus colocou algo no meu coração hoje, prometo ser bem rápido, passar para os irmãos tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no seu capítulo 23, cujo subtítulo é Davi livra o povo de Keila. Davi livra o povo de Keila. 1 Samuel, capítulo 23, do seu versículo 1 em diante. Glória a Deus. Disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila. Estava roubando o trigo que havia sido colhido recentemente. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo partir e batalhar contra esses filisteus? Ao que o Senhor lhe respondeu prontamente: vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Entretanto, os homens de Davi lhe confessaram: se aqui em Judá já estamos sentindo medo, quanto mais ao nos aproximarmos da cidade de Keila e ficarmos diante do exército dos filisteus. Davi então voltou a consultar o Senhor, que lhe assegurou: levanta-te e desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus, mataram muitos deles e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes total derrota e libertando a população daquela cidade. Aconteceu que Abiatar, filho de Aimeleque, que tinha levado o éfode, o colete sacerdotal, quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Amém, irmãos? Somente até aí. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Hoje, uma quinta-feira da resposta. Creio que Deus tem respostas para a vida de cada um aqui nessa noite. Irmãos, há uma lei na hermenêutica que chama lei da primeira menção, onde a gente procura a primeira vez que a palavra é mencionada na Bíblia e o sentido daquela palavra quando ela é mencionada na Bíblia pela primeira vez serve, todas as vezes que aquela palavra aparece na Bíblia novamente, serve para, como se fosse o significado da palavra. É igual a palavra chamado, que eu já preguei aqui. A primeira vez que chamado é mencionado na Bíblia é quando Adão e Eva pecam e se esconde de Deus. E Deus vai até Adão e fala: e chamou Deus a Adão. E muitas das vezes a gente confunde a palavra chamado e acha que o que a gente faz é o nosso chamado. Só que naquele momento Deus não chama Adão para trabalhar alguma coisa. Deus chama Adão porque ele queria se relacionar com Adão. Então chamado na Bíblia tem um significado de relacionamento. A gente tem as nossas vocações, que é a vocação de louvar, de pregar, de fazer alguma coisa na igreja. E qual que é o meu chamado, Juan? O chamado de todo mundo é igual. É se relacionar com Deus. Se relacionar com Deus. E assim serve para outras palavras, para as outras mensagens. Amor. A primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia é quando Abraão tem que sacrificar seu filho Isaque. Aí Deus fala para ele: Abraão, pega o seu filho a quem amas
entrega ele para mim. Então, qual que é o significado de amor na Bíblia, Juan? Sacrifício. Adoração. Qual que é a primeira vez que a adoração aparece na Bíblia? Mesmo quando Abraão fala, vou subir, adorar o Senhor e volto. Adoração é o quê? Sacrifício. Então a gente está aqui nessa noite, numa quinta-feira, ter deixado todas as nossas coisas para lá e vir adorar a Deus, é um sacrifício. Mas quando a gente vem com a intenção de adorá-lo, de entregar nossa melhor adoração e render graças para Ele, Deus vai nos honrar. Eu tenho certeza que Ele tem resposta para cada um nessa noite. Amém, irmãos? Então, na palavra que lemos, Davi, no momento da sua vida, depois que ele derrota Golias, ele tem que fugir de Saul, porque Saul quer matar ele. Saul sabe que ele é o novo rei, que Deus ungiu ele, que Samuel ungiu ele para ser o novo rei, então ele tem que fugir. Davi, então, ele foge para uma caverna chamada Adulão, a caverna de Adulão, a qual todos conhecem. E como a história nos fala, nessa caverna de Adulão, onde tinha as pessoas menos improváveis, todo mundo que se escondia, todos desfavorecidos perante a sociedade, se escondia nessa caverna de Adulão. Lá, juntamente com Davi, essas pessoas que não tinham mais chance no meio da sociedade, pessoas perigosas, pessoas que passaram por dificuldades e também tiveram que se esconder, que viviam uma vida solitária, triste, desamparada, ali Deus começa a forjar aquelas pessoas naquela caverna, e dali saem os valentes de Davi, a qual os 600 homens que lutavam com Davi em suas guerras. E eram homens leais a Davi. Aonde Davi ia, eles estavam juntos. Aonde Davi pisava, eles pisavam junto. Na nossa vida, a gente precisa de pessoas assim, pessoas leais, que quando a gente precisar, não vai pular do barco. Quando surgir uma oportunidade melhor, não vai deixar você e fazer o que ela tem que fazer. A gente precisa de pessoas leais ao nosso lado. E aqueles homens eram leais a Davi. E eles só precisavam de uma chance. Uma chance era o que eles precisavam para mudar o cativeiro deles e não ser mais os esquecidos de Adulão, mas sim os valentes de Davi. E talvez nós precisamos só de uma chance para mudar a nossa história e fazer tudo diferente do que a gente vinha fazendo. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer isso. Hoje a chance que você pediu para Ele, Ele vai te dar. Porque Ele é especialista em transformar pessoas de caverna improváveis em grandes heróis vitoriosos. E se você está pedindo uma chance para Ele, hoje é o dia que Ele vai te dar essa chance. Deus olhou para você e falou, aqui está a sua chance. Só que a escolha quem faz é você. Ou você continua na caverna como um desconhecido, ou você vira um valente. Você tem essa chance, hoje Deus quer te dar essa chance. Aqueles homens naquela caverna na vida deles, foi mais um tempo de Deus para eles ajustar a sua rota. Às vezes nesses momentos difíceis que a gente passa, que a gente fica numa caverna, que todo mundo está sujeito a passar por uma caverna, Deus está trabalhando na nossa vida para a gente ajustar a nossa rota, para a gente ajustar o nosso caminho e sair dali vitorioso. Acontece que quando aquele exército é se formado naquela caverna, Gade vai até a Davi e fala, Davi, é o seguinte, os filisteus estão atacando o povo de Keila, e Deus quer que vocês vão lá guerrear. Deus quer que vocês vão lá guerrear. Eu sei que, irmãos, às vezes a gente fala para Deus, Deus, deixa eu escondidinho no meu canto, deixa eu quietinho, eu não quero aparecer, eu não quero fazer isso, eu não quero ficar aqui, não fazer aquilo, eu só quero ficar quieto no meu lugar. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que dentro de caverna você não é forjado em nada. Escondido, você não é forjado em nada. Mas Deus te escolheu para vencer batalhas.
E é só em meio a batalhas, em dificuldades e lutas que Deus reconhece o seu valor. Mas Deus, eu quero ficar quieto no meu canto, não quero fazer. Mas Deus falou assim, chegou a hora. Chegou a hora de você enfrentar a pressão. Chegou a hora de você enfrentar a batalha. Chegou a hora de você enfrentar a luta. Que é no meio desse confronto que eu vou te forjar. Vou te fazer melhor. Chegou, não é mais tempo de você ficar escondido dentro de caverna. Essa é a sua chance. Deus, não é mais tempo de você ficar esperando as coisas acontecerem. Está na hora de enfrentar as batalhas e guerrear. Porque o mesmo Deus que chama a gente para a batalha é o Deus que vai com a gente na batalha. O mesmo Deus que nos escolheu é o Deus que nos capacita. Só que o que Davi vai fazer? Davi é inteligente, irmãos. Toda vez que Deus falava algo com Davi, algum profeta falava algo com Davi, Davi ia orar. Ele precisa consultar a Deus se realmente é aquilo que ele deve fazer. Aí Davi fala, Senhor, realmente eu tenho que ir a Keila e enfrentar os filisteus? Ou não? Aí o Senhor fala, vai Davi, vai que você vai vencer essa batalha. Só que os valentes de Davi, que estavam com ele, ficaram com medo. Falaram, Davi, você tá maluco, Davi? Se aqui em Judá a gente já está fugindo de Saul, com medo, como a gente vai para Keila, que a cidade tem muros altos? Se a gente ficar encurralado lá, já era, os filisteus acabam com a gente. Davi não briga com eles. Davi não xinga eles. Um bom líder, nesses momentos, ele não vai brigar, ele não vai discutir. O que ele vai fazer, Juan? Davi vai orar novamente. Davi dobra o seu joelho e fala, Senhor, realmente a gente precisa ir a Keila guerrear? Realmente a gente precisa ir lá para essa batalha? Aí o Senhor fala, pode ir, que eu já entreguei os filisteus nas tuas mãos. Aleluia. Então quando Deus chama eu e você para sair da caverna, para enfrentar as lutas, as batalhas do dia a dia, certamente Ele já nos deu a vitória. Mas basta a gente dar o primeiro passo e entrar nessa batalha. Juan, tô com medo. Tira esse medo de lado. Juan, vai ser difícil, mas Deus é maior. Juan, vai ser muito complicado. Tá muito longe para mim conseguir isso. Se Deus tá mandando você ir, você vai. Aleluias. E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, pode ir sem medo. Pode ir sem medo, que no meio dessa batalha, eu já entreguei os inimigos na tua mão. Aleluia. O que aconteceu? Eles foram, venceram, conseguiram guerrear, fortaleceram sua fé, a vitória veio, só que aí acontece uma reviravolta na história. Davi vai, ajuda a cidade, elimina os filisteus, devolve a cidade para o povo de Keila. O que eles fazem? Trai Davi. Eles mandam mensageiros até Saul e falam, Saul, Davi está aqui com seus valentes. Pode vir aqui que você vai achar ele. Aí essa dor é a dor que machuca a gente. Que é a dor da ingratidão. É a gente estendeu a mão para ajudar alguém. A gente fez tudo que a gente podia para alguém. A gente deu o nosso melhor pela pessoa. E o que a pessoa fez? Me apunhalou pelas costas. Me machucou. Me feriu. E como é difícil superar a dor da traição, da decepção. O peso que é ser ferido por quem você ajudou. Só que a gente não pode esquecer que quem nos mandou para a batalha não foi o povo de Keila que chamou Davi. Foi Deus que mandou Davi lá. Davi não lutou porque o povo de Keila queria que ele lutasse, não.
Davi lutou porque Deus mandou. E eu venho aqui para te dizer que os homens falham, os homens machucam, os homens ferem, mas Deus não falha. Mas Deus é fiel. Aleluia. Em nome de Jesus, as pessoas podem até ter te machucado, você até pode estar passando pela dor da ingratidão, mas em nome de Jesus, tem um Deus que está aqui neste lugar. Esse não te abandonou, esse não te deixa só, esse luta as suas batalhas com você. Aleluia. Então por que você está colocando a sua confiança nos homens ainda? Aleluias. Glória a Deus. Por que você está deixando que as palavras de pessoas te machuquem? Se quem falou com você que é Deus não te machuca, não te abandona e não te deixa só. Aleluia. Ele é fiel. Ele não mudou. Ele é o mesmo e está aqui nessa noite. Aleluia. Deus permanece fiel, irmãos. O que Davi faz quando ele descobre que o povo traiu ele? Vai orar de novo. Você entendeu que a vida do cristão é oração? Se toda atitude que eu tiver que tomar eu orar antes, pode ter certeza que a direção que você vai ser muito melhor. Se toda vez que acontecer alguma coisa no meio do caminho que eu fico em dúvida, se eu orar e pedir direção para Deus, Deus vai te guiar. Davi mais uma vez a orar: Senhor, o povo me traiu mesmo? Traiu, Davi. Senhor, mas eu ajudei eles. Mas eles te traíram. Você não guerreou por eles, você guerreou por mim, porque eu mandei. Por isso que muitas das vezes na execução da nossa vocação, a gente fica triste com alguma coisa que acontece, com algum irmão que nos fere, alguém que nos machuca, mas a gente não pode esquecer quem nos chamou, que foi Deus. A Bíblia fala que ferro afia ferro. Com certeza vai ter uma briga, alguma coisa, que dois pensamentos diferentes. Mas Deus é o mesmo, aleluia. Os homens muitas vezes vão se desentender. Mas por que eu estou aqui? Por que eu vim hoje? Por que eu peguei essa quinta-feira da resposta num frio e estou aqui? Porque quem me chamou não foi homem, foi Deus. Senhor, o que eu faço então? Davi, pode fugir. Pode fugir, que Davi vai te procurar. E a Bíblia nos fala que Saul ia procurar ele. E Saul procura Davi, procura dia após dia, dia após dia, mas não acha. Aleluia. Seu inimigo vai te procurar, dia após dia. Seu inimigo vai tramar contra você, dia após dia. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, a sombra do Onipotente descansará, aleluia. Estão tentando tramar o mal contra você dia após dia, mas em nome de Jesus, tem uma asa aqui nessa noite, a asa de Deus te protegendo, aleluia. Ele vai te procurar, ele vai tentar, mas em nome de Jesus, aleluia. Deus é maior na sua vida, aleluia. Deus está te escondendo, Deus está te escondendo, aleluia. Aleluia. Não fica preocupado, aleluia, com o mal que estão fazendo. Você está sendo escondido, aleluia. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, aleluia. Davi então foge e chega num deserto, o deserto de Zif. Zif significa refinaria. Refinaria é o quê? É quando você pega o ouro e coloca ele num calor imenso para forjar aquele ouro, para extrair o melhor daquela pedra.
Aí Deus leva Davi pro deserto e fala: agora você fica aí. Aguenta passar pelo fogo mais uma vez. Aguenta passar pela prova mais uma vez. Foge de novo. Mas pode ficar tranquilo que nesse deserto eu estou te forjando para extrair o seu melhor. Porque a prova, o fogo, a luta não é para destruir a gente. É para nos forjar. Para a gente sair mais forte. E Davi está lá no deserto. No meio desse deserto, quem aparece? Jonatas, filho de Saul, para fazer uma aliança com Davi. Só que o que eu acho interessante, irmãos, que Jonatas não aparece ali no deserto para tirar Davi do deserto. Ele aparece ali para dar uma força para Davi, para ajudar. Muitas pessoas vão aparecer na nossa vida, não é para tirar a gente do momento difícil, mas é só para dar uma palavra amiga e fortalecer quando a gente está precisando de uma palavra, quando a gente está precisando de um abraço. Senhor, por que essa pessoa não fez mais por mim? Ela fez o suficiente. Eu mandei ela para te dar um abraço, para dizer que Jesus te ama, para falar que você não está sozinho. Jonatas não foi ali para tirar Davi, não, foi ali só para prestar um socorro para ele e fazer uma aliança. E a aliança na Bíblia, irmãos, é poderoso, é forte, porque quando Deus faz aliança, quando o dilúvio vem, aí Deus fala assim: eu vou fazer o arco-íris. Todas as vezes que chover, esse arco-íris é um marco da minha aliança. É para vocês saberem que nunca mais a terra vai acabar em água. Sempre que chove, aparece o sol e aparece o arco-íris. É Deus se lembrando você: eu prometi e eu cumpro. Vai chover, vai ter tempo difícil, mas assim não vai acabar. José, quando ele ganha aquela túnica colorida do pai dele, a túnica talar, aquela túnica representava o arco-íris. Quando ele vai atrás dos seus irmãos, e seus irmãos jogam ele naquele poço, o poço é um lugar de água, irmãos. O poço estava seco. Porque a túnica representava uma aliança. Não vai morrer afogado. Não vai morrer em águas. É Deus se lembrando José: José, aqui ó, você caiu no poço, mas o poço é seco. Porque a minha aliança eu não quebro. Porque quando eu faço aliança, eu cumpro, aleluia. E Deus tem uma aliança comigo e tem com você. A gente foi separado por Ele, escolhido por Ele. Vai ter tempo ruim? Vai. Vai ter dor? Vai. Vai ter deserto? Vai. Mas a aliança não se quebra, aleluia. Tudo passa, aleluia. Tudo passa. Glória a Deus. Ali eles fazem aquela aliança. Jonatas fala para Davi: Davi, é o seguinte, não adianta, meu pai vai correr atrás de você, vai ir atrás de você, não vai desistir. Mas é o seguinte, você tem promessa, você é escolhido, você é separado, você é ungido. Quando chegar a sua hora de herdar o trono, você vai herdar o trono. E quando ele está se adaptando àquele deserto, o povo que ficava ali perto também entrega Davi. E avisa Saul: Saul, Davi está aqui. Novamente, a vida do cristão, guerra após guerra, deserto após deserto, guerra, deserto. E agora a Bíblia nos fala que Saul junta 3.000 homens e vem para acabar com a vida de Davi. E quando Saul vai chegando, Davi já entende que dali já não tem para onde mais correr, que dali já não tem para onde mais fugir. Se acontecer alguma coisa, realmente é a permissão de Deus, é a vontade de Deus. E quando Saul vai chegando,
Os valentes de Davi já se preparam para aquela batalha contra os 3.000 homens de Saul. 600 com Davi, 3.000 com Saul. Tudo certo para a batalha acontecer. E quando Saul vai ir para cima de Davi, mais uma vez, Deus dá o livramento. A Bíblia nos fala que nesse momento, mensageiros vêm até Saul e fala para Saul assim: Saul, os filisteus estão atacando a sua aldeia lá. Deixa essa guerra com Davi de lado e vai para lá, que é mais importante. Aleluia. Se coloque de pé, irmãos, nessa noite. Glória a Deus. Aleluias. Aí no momento que parecia que realmente era o fim, que dali um sairia vitorioso, ou Davi ou Saul, é guerra, é batalha, vem o mensageiro e fala: volta. E aqui eu entendi algo maravilhoso. Deus vai ocupar a vida dos nossos inimigos, que eles não vão ter nem tempo para nos perseguir. Eu não sei a luta que você está enfrentando, o quão grande tem sido a investida do inimigo contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu negócio, contra os seus sonhos, contra o seu ministério. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele vai ocupar a vida do teu inimigo de tal maneira que ele vai esquecer até de te perseguir. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Deus maravilhoso. Oh Pai, aleluias. Porque a investida do inimigo tem sido grande. Aleluias. Mas maior é, irmãos, aquele que fez aliança comigo e com você. Aleluia.